Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre a teoria do crime. Estamos estudando especificamente, neste momento, a conduta dentro do fato típico e vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente continuar nossos estudos. Então, a gente está vendo aqui, então, a continuação, teoria geral do crime. A gente está abordando a conduta. Depois, então, de termos visto que a conduta pode ser omissiva e comissiva, vamos falar da conduta dolosa e culposa. Vou começar pelo dolo, né? O Código Penal, ao adotar o dolo, adotou duas teorias. Ao definir o dolo, adotou duas teorias. A teoria da vontade e a teoria do consentimento ou assentimento. Então, a teoria da vontade diz que o dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Aqui vocês vão ver daqui a pouco nos nossos slides, é o dolo direto, né? Aquele que você quer agir, quer matar alguém, quer lesionar alguém, quer estuprar alguém. Né? Já a teoria do consentimento ou assentimento fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão de um resultado como possível e ainda assim decide continuar assumindo o risco de produzi-lo. Então, a expressão mais importante que envolve a teoria do consentimento ou assentimento é essa, assumir o risco, que envolve a ideia do dolo eventual, que a gente vai estudar agora. Então, olhando o Código Penal, a gente extrai essas duas teorias lá no artigo 18, inciso 1º, que diz o crime doloso quando o agente quis o resultado, teoria da vontade, ou assumiu o risco de produzi-lo, teoria do consentimento. Então, gente, o dolo no Código Penal brasileiro, a sua definição envolve a adoção dessas duas teorias. A teoria da vontade, que é aquela do dolo tradicional, o sujeito tem a vontade de consciência de praticar uma infração penal, e a teoria do consentimento, que o sujeito prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo, tá ok? Então, o dolo, ele é a regra no nosso Código Penal, né? Ele está previsto lá no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Peço para vocês que leiam que todo crime é doloso. Só havendo a possibilidade de punição por um crime culposo, uma conduta culposa, se a lei assim o previr expressamente. O que quero dizer isso? A gente sabe que na parte especial do Código Penal, nas leis especiais, nós temos vários crimes. É necessário que nos parágrafos, nos incisos que envolvem determinado crime, esteja lá a previsão da punição culposa. Se não tiver, quer dizer que aquele crime só é punido a título doloso. Então, um exemplo, homicídio, quando a gente vai estudá-lo, a gente percebe que tem lá um parágrafo que trata do homicídio culposo e a sua respectiva pena. Todavia, o crime de dano é um crime clássico, é um clássico exemplo de crime que só é punido na modalidade dolosa. Não tem punição do crime de dano na título culposo. Então, isso daí é um exemplo aí para vocês terem a noção dessa ideia de que só se pune a título culposo quando expressamente previsto. Portanto, a gente chega à conclusão que o dolo é a regra em nosso ordenamento. A culpa é a exceção, pois precisa estar previamente expresso. Beleza? Então, vamos lá. A doutrina apresenta alguns elementos do dolo, né? Quais são os elementos do dolo? Primeiro é o elemento cognitivo ou intelectual, que é a consciência, né? O agente sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe, é o ânimo, né? É o desejo, né? O intelecto dele, ele é consciente no seu agir. Junto com o elemento cognitivo está o elemento volitivo, que é a vontade, né? O agente quer fazer determinada coisa. Não basta ele saber o que está fazendo. Ele está consciente, não está naquele momento inconsciente por algum tipo de motivo. Além de ele saber, ele quer fazer quando o dolo é direto ou ao menos assume o risco
de produzir o resultado quando o dolo é eventual. Teoria da vontade e teoria do assentimento. Beleza? Aí a gente já falou tanto dessas duas espécies que já ficou fácil de entender a diferença entre o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto, gente, configura-se quando a gente prevê determinado resultado e dirige sua conduta na busca de realizá-lo, né? Então, age com o dolo direto, que é o dolo tradicional, aquele que quer machucar alguém e machuca definitivamente a pessoa. Dirige sua conduta para provocar uma lesão, né? Uma lesão corporal. Isso é uma lesão corporal dolosa, né? Já o dolo eventual, o agente ele não quer o resultado, né? Mas ele assume o risco de produzi-lo. Então, guardem essa expressão e sempre façam o link com o dolo eventual. Assumir o risco de produzir um resultado. Então, a gente traz um exemplo simples aqui, né? A está treinando tiro ao alvo na fazenda. Atrás do alvo há uma estrada de terra em que esporadicamente passam pessoas. A não quer matar ninguém, mas ele assume o risco de produzir o resultado morte. Gente, então o cara está lá atirando numa fazenda, atrás há uma estrada de terra, passam várias pessoas esporadicamente, mas passam. Quando ele fica fazendo algum tipo de disparos naquela direção, ele está assumindo o risco de machucar alguém, matar alguém. Eis, então, o dolo eventual. Né? Não era necessário, melhor, suficiente, punir as pessoas somente com o dolo direto, que é mais grave o dolo que a culpa. Né? Era necessário uma construção teórica para essas pessoas que assumiam o risco, para que elas também fossem punidas a título doloso. E é isso que traz essa teoria do assentimento, que nos oportuniza o estudo do dolo eventual. Beleza? Essas duas classificações, dolo direto e dolo eventual, são as mais importantes e é a que o Código Penal adota. A gente vê na doutrina algumas outras nomenclaturas, tá? Eu não tenho interesse nesse momento de estudar elas com vocês. Se por acaso em algum momento, em algum estudo, elas forem importantes, eu citarei. Tem dolo de ímpeto, tem outros tipos de dolos, mas os importantes que vocês devem guardar nesse momento é o dolo direto e o dolo eventual, porque são eles que são regulados pelo Código Penal. Beleza, então vocês compreenderam a ideia que envolve o dolo. O querer, o saber, o querer, conduzir a conduta, ou a menos assumir o risco, né? Agora vamos trabalhar a culpa para ampliar o nosso horizonte e poder conseguir dialogar sobre dolo, sobre culpa. Vamos lá. Então, culpa. Artigo 18, inciso 2º. Disse o crime culposo quando o agente deu causa o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Essa é a definição legal de crime culposo, da onde a gente tira essa ideia, então, de conduta culposa, mas vai muito além. A gente precisa compreender, quando se fala em culpa, as ideias que envolvem culpa consciente, culpa inconsciente. Então, vamos lá. Então, o que é culpa? Né? Conduta culposa consiste numa conduta voluntária que culmina em um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto, culpa consciente, ou lhe era previsível, culpa inconsciente, e que ele podia ser evitado e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado. Então, a base desse conceito que vocês devem compreender que é uma conduta voluntária. Não teve nenhum tipo de coação àquela pessoa para ela praticar aquela conduta. Ela praticou voluntariamente. A questão que se envolve aqui é o resultado, a alteração no mundo que não era querida por ele, né? Não era desejada por ele. A questão, outro ponto importante desse conceito, envolve a previsibilidade, se era previsibilidade, se era previsto ou ao menos previsível pelo agente. Esta diferenciação que nos ensina a diferença entre culpa inconsciente e culpa consciente. Mas isso aqui a gente vai deixar para daqui a pouco. Vocês vão compreender comigo com base em 2 exemplos que eu vou dar na aula de hoje. Então, no crime culposo, como eu disse,
A conduta sempre é voluntária. O resultado naturalístico, que é, gente, resultado naturalístico, explico isso em um material em PDF, é a mudança no mundo exterior, é a morte, né? É a dilapidação do patrimônio. O resultado que é involuntário, né? O agente quer dirigir o carro em excesso de velocidade, mas ele não quer matar alguém. Se ele matar alguém, ele não quer matar ninguém. Se ele vier matar alguém, esse resultado é involuntário. Por isso o crime é culposo. Tá bem. A doutrina, gente, cita alguns elementos da culpa. Eu trago aqui para vocês. Não acho que esses elementos sejam um ponto mais importante da aula, exceto o que envolve a conceituação de negligência, imprudência e imperícia. A gente vai compreender esses elementos, dando especial atenção para esses três conceitos, e depois irmos para a diferença entre culpa consciente e inconsciente. Então, os elementos da culpa. Primeiro, uma conduta inicial, como eu disse, voluntária. Fez porque quis. Segundo, uma violação de um dever de cuidado objetivo. O agente atua em desacordo com o que é esperado pela lei e pela sociedade. Se agisse com prudência, discernimento, aquele resultado não aconteceria, né? Então, esta violação de um cuidado objetivo envolve três conceitos importantíssimos que vocês têm que conhecer, para a gente não soltar eles aos ventos, sem saber a diferença de um para o outro. Se vocês não sabiam a diferença de imprudência, negligência e imperícia, vocês vão saber agora. Então, age violando um dever de cuidado objetivo quem é negligente, imprudente ou imperito. Então, vamos ver primeiro o que é imprudência. Imprudência é agir com afoiteza, gente. A imprudência é uma conduta positiva. Sem observar o dever de cuidado, o sujeito agindo positivamente, um fazer, pratica uma conduta culposa. Exemplo, limpeza de uma arma carregada, a qual dispara e atinge uma pessoa. O cara acreditava na sua habilidade de limpar uma arma carregada, disparou, atingiu uma pessoa. Praticou uma conduta culposa de modo imprudente. Negligência, gente. Negligência, lembrem, deixar de fazer. Ele deixa de fazer algo que a diligência normal impunha, melhor dizendo. Não? Deixar remédios ao alcance de uma criança, a qual vem a consumir, pega os remédios e falece. Em vez de deixar lá no alto, longe da criança, deixou ao seu alcance. Então, professor, mas ele deixou uma conduta positiva. Não, a ideia não é essa. É uma ausência de precaução. A pessoa foi negligente. Ele deixou de fazer algo que se esperava dele. O que se esperava dele? Que ele colocasse o remédio numa altura que uma criança não fosse capaz de alcançar. Então, a diferença do imprudente para o negligente é esse, né? O imprudente, ele age com afoiteza, age com excesso, né? A gente lembra a questão da velocidade, que a gente vai tratar, vai fazer uma observação daqui a pouco, velocidade em acidentes de trânsito. O negligente não, o negligente ele é omisso, ele deixa de fazer o que ele deveria fazer, ele deveria colocar o remédio lá em cima e não o fez. Já a imperícia, vocês têm que compreender que envolve aptidão técnica para arte ou profissão. É aquela pessoa que pratica uma conduta não tendo um conhecimento, não tem uma profissão que dê ensejo para ele agir daquela forma, né? Então, a falta de habilidade, uma falta de capacidade técnica, de uma arte, de um ofício, faz com que ele... E mesmo assim, ele pratica a conduta, faz com que ele seja imperito. Então, acidente de trânsito causado por um motorista sem habilitação. É um grande exemplo. O cara não fez a carteira de base, não passou por todo o processo para retirar uma carteira de habilitação, e mesmo assim está dirigindo. Ele é imperito, né? Falta ele a arte para dirigir. Professor, mas ele já dirigia desde criança, mesmo assim, ele não passou pelo procedimento técnico junto ao Detran para retirar a carteira de habilitação. Então, se ele está dirigindo, ele é imprudente. O Josser pode combinar duas coisas? Pode. A pessoa que dirige em excesso de velocidade é imprudente e imperito, né? Eu falei errado ali, a questão da carteira de trabalho. Ele é imperito. Então, pode sim combinar
ao mesmo tempo a pessoa ser imprudente e imperito, por exemplo, né? Então, aí, continuando os elementos da culpa, a gente viu que é a conduta inicial, violação de um dever de cuidado objetivo, resultado involuntário, aquilo que a gente observou, que o resultado não é querido ou não é aceito pelo agente, um nexo entre a conduta e o resultado, na verdade isso é base de qualquer crime, né? Tem que ter um nexo entre a conduta culposa e o resultado, previsibilidade objetiva, esse é o ponto X que envolve a culpa consciente e a inconsciente, que a gente vai ver daqui a pouco. O resultado do crime culposo deve ser objetivamente previsível, ou seja, deve ser previsível ao homem médio, precaução imposta pela vida em sociedade. Então, um elemento da culpa é essa, né? Que aquilo deveria ser previsível a qualquer pessoa, menos para aquele sujeito que praticou, que ele agiu com falta, né? Foi falho, né? E algo que é previsível para o homem médio, para o homem em sociedade, ele agiu de modo equivocado perante os seus pares. Tipicidade, como a gente falou, é necessário que a conduta culposa, o crime culposo, tenha previsão legal. Na falta de previsão legal, só se pune a título doloso. Então vamos lá. Acerca de culpa, o ponto mais importante é a diferença entre culpa consciente e culpa inconsciente. Então, vamos citar primeiro a culpa consciente, gente. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá. De modo leviano, acredita na sua habilidade. Gente, guardem duas palavras importantes aqui, duas expressões importantes da culpa consciente. Acredita sinceramente e acredita na sua habilidade. Então, na culpa consciente, o cara prevê que um resultado pode acontecer, mas ele acredita sinceramente que ele pode evitar aquele resultado, porque ele é habilidoso. Você cita um exemplo, o cara atrasado para uma reunião está em excesso de velocidade no trânsito. Verifica uma pessoa a longa distância atravessando a rua. Ele prevê que ele pode atropelar aquela pessoa, porque ela está atravessando a rua, mas ele acredita que com a sua habilidade de bom motorista, ele pode evitar que aquele resultado aconteça. Ele acredita sinceramente que aquele resultado não vai acontecer, que ele vai chegar perto e vai conseguir desviar daquela pessoa. Acreditando de modo leviano, equivocado da sua habilidade, ele chega e atropela a pessoa. Então, ele agiu com base numa culpa consciente, né? Já a culpa inconsciente, o sujeito nem passa na cabeça dele a previsão do resultado. Embora, se ele fosse uma pessoa mais atenta, ele iria agir com esta previsão do resultado, melhor dizendo. Ele poderia prever que esse resultado iria ocorrer. Né? Então, qual que é o exemplo de um sujeito que não prevê o resultado, mas que se ele fosse mais atento, ele poderia prever? Clássico exemplo da doutrina: o sujeito mora no segundo andar de um prédio, está fazendo mudança e está jogando para o caminhão, uma pessoa no caminhão que está lá embaixo, os móveis pela janela. Ele está ali realmente para fazer a mudança. Em nenhum momento passa pela cabeça dele que ele pode errar na hora de jogar e atingir uma pessoa que está passando lá embaixo. Mas se ele fosse uma pessoa menos imprudente, mais correta, que prevesse o resultado como um homem médio, como uma pessoa em sociedade, ele saberia que naquela conduta dele ele poderia estar machucando alguém que está passando ali embaixo. Então, se ele vier a machucar, ele está agindo culposamente com base na culpa inconsciente. Percebam, gente, que a culpa inconsciente é a culpa clássica, na qual o cara não prevê que algo vai acontecer, embora aconteça. Né? Ele age, como falei, voluntariamente, o resultado vem, mas não era algo que ele previa. Diferente desta culpa consciente aqui, onde ele prevê o resultado, mas ele acredita, com base na habilidade dele, que ele pode evitar esse resultado. Joacir, nessa ideia de prever o resultado da culpa consciente,
ela muito me lembra o dolo eventual. Não é só a você, gente, é a todo mundo. O liame entre o dolo eventual e a culpa consciente é muito pequeno. Tá? A gente apresenta aqui diferenciações e trago aqui um julgado, aqui, ó, uma posição do STF do julgado, mas o grande segredo é que cada caso vai ser avaliado individualmente. Tá? Então vamos citar aqui qual é a diferença básica entre o dolo eventual e a culpa consciente. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Já na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas ele não assume o risco. Ele acredita sinceramente que ele possa vir a evitar aquele resultado, porque ele é habilidoso. Lê do engano, né? Então, sendo sincero para vocês, numa prova teórica, vocês conseguem claramente apresentar um conceito diferenciando o dolo eventual da culpa consciente. Mas na prática, a teoria é outra. Na prática, o caso deve ser avaliado individualmente, por muitas vezes o Ministério Público atua num caminho de dolo, porque a punição é maior, e a defesa atua no caminho da culpa, porque a pena é menor, entenderam? Então, o STF, por meio desse HC 101.698, já disse que a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente deve ser analisada a cada caso concreto, né? Deve ser avaliado quais foram os elementos exteriores ao fato para verificar se o dolo é eventual ou se é o caso de culpa consciente. Aí eu até juntei no CIGA uma hipótese envolvendo a questão do acidente de trânsito, que por si só o sujeito não estar embriagado, não quer dizer que ele agiu com dolo. Mas, por exemplo, se a gente avaliar os elementos externos envolvendo embriaguez, excesso de velocidade, aí sim a gente pode compreender uma ideia de um crime doloso. O julgado que eu trago aqui, que é um julgado do TJ de Minas Gerais, faz uma importante observação. Para que se conclua se o crime foi praticado com dolo eventual ou culpa consciente, é necessário examinar as circunstâncias de cada caso, não sendo possível aplicar fórmulas pré-determinadas. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que o agente, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação é a medida que se põe, reconhecendo a existência de culpa consciente e não de dolo eventual. Percebam, pelo começo aqui desse julgado, que é uma causa envolvendo acidente de trânsito. Então, cada caso concreto tem que ser avaliado para verificar se os elementos e afastar do direito qualquer tipo de fórmula estabelecendo que o direito é baseado em fórmulas matemáticas, né? Qualquer tipo de ideia de que o direito é baseado em fórmulas matemáticas, porque ele não é. O que eu quero dizer com isso? Né? Que o dolo eventual e a culpa consciente estava amparada nos elementos daquele caso concreto. Então, uma pessoa que por si só está em excesso de velocidade e causa um acidente de trânsito, com a dificuldade de aferir se ela está agindo em dolo, assumindo o risco, a possibilidade de ela ser aplicada a ela uma conduta culposa, ser tratada como um crime culposo, é grande. Porque, por si só, o excesso de velocidade mais aparenta, de uma forma assim, teórica, fugindo do caso concreto, por si só, o excesso de velocidade mais aparenta ser tratado como uma culpa consciente, no qual o cara prevê o resultado, mas acredita sinceramente que possa evitá-lo com sua habilidade. Por isso que, já convidando vocês a ler o material que eu coloquei do Dizer o Direito no CIGA sobre a questão envolvendo embriaguez ao volante, é importante que o sujeito esteja embriagado junto com outro elemento, como o excesso de velocidade. Aí sim, o cara embriagado e com excesso de velocidade, não tem como a gente imaginar que ele preveu o resultado e acreditou na sua habilidade, pois a habilidade dele está totalmente prejudicada, porque ele está embriagado. Aí sim a gente pode pensar no dolo eventual. Resumindo, então, o MP muitas vezes vai caminhar em busca do dolo eventual, a defesa em busca do crime culposo, e ao final o juiz vai aplicar o direito ao caso concreto. Beleza? A gente coloca aqui uma questão que também vai ser aberto um fórum ao CIGA a partir da semana, não lembro o dia que vai abrir, não. Mas eu quero que vocês façam essa pesquisa, o que é um crime pré-ter doloso, tá? Vou deixar para vocês responderem
lá no Fórum do Cigarro isto, tá? Então, 2 fóruns que estão sendo criados, um sobre o crime préter doloso e um sobre essa questão envolvendo acidente de trânsito e embriaguez ao volante, se é crime culposo, crime doloso. Vocês já entenderam essa ideia de culpa consciente, de dolo eventual. Então, espero que vocês detalhem ali sua opinião jurídica sobre esse tema. Beleza? Então, este é a ideia da conduta dolosa, da conduta culposa. Então, lembrem, gente, conduta dolosa, dolo direto e dolo eventual. Dolo direto é o querer, né? É o fazer sua conduta direcionado a algo. Dolo eventual é assumir o risco. Culpa consciente e culpa inconsciente. Vamos lá, culpa consciente. O agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não vai acontecer. De modo leviano, acredita na sua habilidade. Culpa inconsciente. O agente não prevê o resultado, mas era algo previsível para o homem em sociedade, o homem médio. Ele foi imprudente, negligente ou imperito. Pensando sobre o dolo e a culpa, a gente percebe muitos casos concretos, muitas situações envolvendo o caso daquela garota que sofreu um tiro, foi morta lá na mansão lá em Cuiabá, se efetivamente aquela garota que está sendo acusada de ter efetuado o disparo, ela agiu assumindo o risco, dolo eventual, ou ela teve uma conduta culposa. Então, é bastante interessante os casos concretos que envolvem a ideia de dolo e de culpa. Beleza? Para finalizar, vou falar um pouco de ausência de conduta. Então, se o agente não atua dolosa nem culposamente, não há conduta. Ou seja, só a conduta que interessa ao direito penal é a conduta dolosa e culposa. E se não há conduta, a gente não há fato típico. E se não há fato típico, não há crime. Mas, José, há algum tipo de conduta que não seja dolosa ou culposa? Pior que há. Há alterações no mundo exterior, ou seja, resultados, que envolvem condutas que não são, ao mesmo tempo, nem dolosa e nem culposa. Então, a gente vai analisar 3 situações aqui. Primeiro é a força irresistível. O que é a força irresistível? É uma proveniente da ação da natureza ou de terceiro. Então, a força irresistível proveniente da natureza, quando, por exemplo, um sujeito é arrastado pelo vento e acaba atingindo pessoa, lhe provocando lesões corporais. Então, ele em nenhum momento agiu dolosa ou culposamente, ele estava sendo arrastada pela natureza em razão de uma enchente ou de um vento forte e atingiu alguém. A força irresistível praticada por terceiros, quando, por exemplo, A, de forma inesperada, empurra B na piscina, e este B choca-se a uma criança C, que vem a morrer. Ora, o B em nenhum momento foi o responsável pela morte daquela pessoa, daquela criança, não agiu nem culposa, nem dolosamente. Embora da conduta dele, que foi chocar-se a criança, veio o resultado. Na verdade, B aqui foi nada mais nada menos que um mero instrumento do verdadeiro criminoso, que foi A, né, o agente coator, que a gente chama. Então, a primeira hipótese de ausência de conduta, que levará ao fato ser tratado como atípico e não há crime, é a força irresistível. Lembrando que nessa daqui não há crime para B, tá, gente? A ideia aqui é pensando no agente B, né? Então, o B que foi empurrado na piscina, não vai responder por crime algum. Outra hipótese de ausência de conduta são os atos reflexos, situações em que o organismo reage a determinados impulsos e, em virtude disso, podem advir lesões ou danos. Exemplo, A coloca o fio do seu aparelho de som em uma tomada, recebe uma pequena descarga elétrica e, num efeito reflexo, ao movimentar o seu corpo, atinge outra pessoa, causando-lhe lesões. Ele não agiu nem dolosa, nem culposamente. Então, um exemplo melhor, você pega um martelo e bate no seu joelho. Bateu no seu joelho e seu joelho levantou. Ao levantar, seu joelho atinge a boca de uma pessoa, causando lesões corporais. É um exemplo bem besta, mas é algo que pode acontecer e é um exemplo de ato reflexo. Há uma conduta, mas não é uma conduta nem culposa, nem dolosa, porque ao você fazer isso no joelho, você estava só prevendo, fazendo algum tipo de exame, ou foi um médico, né, para não dizer, Jacir, mas ele está sendo imprudente ao ficar batendo martelo no joelho. Ele estava no médico, vamos pensar assim, ele estava no médico e o médico
ou o fisioterapeuta que estava fazendo um exame no joelho do cara. Fez esse movimento, o joelho levantou e atingiu o próprio médico. Né? Então, nessa hipótese, não há crime, a conduta não é dolosa nem culposa. Por fim, estados de inconsciência, como hipnotismo e sonambulismo, também são ações realizadas sem dolo e sem culpa, ou seja, não puníveis. Essas três situações não há conduta penalmente relevante, uma vez que o sujeito não agiu com dolo nem culpa. Beleza, gente? Então, esta foi a aula de hoje. Então, as duas tarefas desta aula de hoje é vocês fazerem a leitura dos fóruns lá do CIGAR e interagir para que a gente possa ir avançando no conteúdo da aula. Muito obrigado e até a próxima.